Tiago, capítulo 2, versículos de número 14 a seguir. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Leia o 15. E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, nós estamos falando com base em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E principalmente estamos enfatizando sobre o conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. A verdade absoluta é Deus. A revelação divina sobre a pessoa de Deus, ela é delineativo, podemos assim dizer. Ela direciona num padrão reto de justiça e verdade. Um padrão reto, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ela nos dirige em padrão de retidão e justiça. Quando nós conhecemos Deus como princípio da verdade, esse princípio ele começa uma transformação interna em nossa vida. Ele começa uma transformação no espírito, na alma, e estende-se ao corpo. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu começo a entender alguns pontos que a palavra do Senhor, ela começa revelando, trazendo esta revelação de Deus para nós. E é nesse conhecimento desta revelação que nós vamos crescendo no conhecimento
e numa intimidade com Deus. À medida que nós vamos crescendo, adquirindo este conhecimento, então nós vamos tornando mais íntimo de Deus. Isto, a fé, ela vai se alicerçando, ela vai crescendo. Quando nós falamos de fé, por que falamos de fé? Justamente porque o conhecimento que nós temos de Deus, que nós vamos adquirindo sobre Deus, ele está entrelaçado com a confiança, com a fé. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo e faça uma reflexão no que diz Romanos 17 e o versículo de número 10. Eu vou pontuar aqui, enquanto os irmãos acham este texto. Eu já pontuei nas terça-feiras anteriores aqui, quando comecei esse estudo, principalmente foi terça-feira passada, que o intelecto é a faculdade pela qual Deus nos dotou, que nos dá a condição de adquirir o conhecimento, de realmente ter a experiência, de crescer nesta revelação divina. Por isto, todos nós precisamos trabalhar com a nossa mente, porque justamente entre a mente trava-se uma batalha da alma com a mente, com o desejo, com as emoções. É nisso aí que trabalha. E só o conhecimento de Deus é que pode nos dar condições de relacionar com Deus num caminho de obediência, porque só Ele pode trabalhar em nossa mente, em nossas emoções, em nossa vontade, através da sua palavra. Por isso, Romanos 10 e 17, Paulo falando, ele já nos ensina dizendo: de sorte que a fé, ela vem. Como a fé, ela vem em nós, como ela surge em nós, ela vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Aí ele diz: ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nós ouvimos quando fazemos uma leitura, mesmo silenciosa ou em voz alta, você ouve, né? É um método mais apropriado, é você fazer uma leitura em voz alta, para você ouvir nitidamente aquilo que você está lendo. Você ouve a palavra através de uma ministração, de um estudo, através da pregação. Quando se trata de palavra, palavra de Deus, não é qualquer discurso, não é qualquer palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É preciso da cooperação do Espírito Santo atuando na mente, no intelecto, para ouvir e ter um entendimento, uma compreensão daquilo que se está ouvindo. Por isso que esta fé, ela está associada ao conhecimento sobre Deus, sobre a revelação divina. Uma pessoa pode ouvir, não entender, não compreender o que está ouvindo e nem colocar em prática no dia a dia. Quer dizer, moldar o seu modo de vida, as suas atitudes, as suas ações por aquilo que ele está ouvindo, que é a palavra de Deus. É a questão de ouvir e colocar
em prática no dia a dia, vai moldando as atitudes e o comportamento. Isso chama libertação, porque é o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se ouvir, não colocar em prática esse ouvir, esse conhecimento, não mudar o padrão de retidão, de justiça através da verdade, é o que nós lemos em Tiago. A fé nesta palavra em Deus, ela é uma fé superficial, apenas intelectual. Ela não é uma fé que ultrapassa esse limite. Ela é uma fé apenas morta. Ela não causa impacto, ela não causa mudança. Ela não soma, ela não traz resultado nenhum, porque ela é uma fé morta. E a fé precisa ser viva, ela precisa produzir frutos, ela precisa produzir resultado, que este resultado, ele é imputado por Deus na conta de cada crente, como chamado justiça. Abraão creu em Deus, e ele foi justificado por suas obras, que as obras dele foi produzida pela fé em Deus. Aí algumas pessoas interpretam ao inverso: faz obras para ser salvo, para ter fé. Aí estas obras não é avaliada e considerada por Deus, porque as obras que é considerada por Deus é aquelas que são resultado de uma confiança e do conhecimento que a pessoa tem nele. Aí é as obras da fé. Por isso Paulo, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu só quero que os irmãos observem a leitura do versículo de número 24, do capítulo 2 da leitura que nós lemos, só para nós fazermos referência. Vamos ler o versículo 24 do capítulo 2 de Tiago, que diz o seguinte: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Produz obras em resultado da fé, e Deus vai computar isso como justiça na vida da pessoa. Aquelas obras que não são resultado de uma fé, elas não são consideradas. O que vai substanciar as obras é a fé em Deus. Esta é a razão que Tiago trata deste assunto. Por isso ele diz o seguinte, versículo de número 14, do mesmo capítulo 2, ele já diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-los? Sem obras, se ela não tiver produzir obras, se a pessoa fala eu creio em Deus, mas não muda, não obedece, não segue os seus exemplos, não coloca em prática a sua palavra, esse crer não altera em nada na sua vida. Por isso é preciso contar com a ação do Espírito Santo, iluminando a faculdade, para a pessoa então ter esta compreensão e aceitar esta revelação divina, porque começa não é no exterior, começa na mente, começa aqui dentro. Veja bem, eu quero fundamentar isso aqui com a igreja. Vamos ler Salmo de número 18, o versículo 28. Eu quero começar aqui
pontuar alguns versículos que nos dá uma clareza sobre isto. Quando eu leio o Salmo de número 18, versículo 28, o salmista está dizendo: porque tu acenderás a minha candeia. A alma, ela está em trevas, trevas no sentido metafórico, vamos dizer assim, porque trevas, em algum sentido figurado, está representando porque processa o que é mal, processa o pecado, processa a desobediência, se ela não estiver sob o controle do Espírito Santo. Quando ela está sob o controle e o domínio do Espírito Santo, a pessoa ainda assim, ele é tentado, mas ele tem força, ele tem graça e tem domínio de Deus sobre a sua vida. Por isso o salmista diz: porque tu acenderás a minha candeia. Precisa de iluminação da revelação divina que vem através da palavra. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. É o que ele diz. Depende de Deus, é uma ação divina na vida de todo o homem. Vamos lá, Salmo 119, versículo de número 30. Vai anotando aí, e depois você volta a ler outra hora, mas leia agora também. Salmo 119, versículo de número 30, que o salmista diz: escolhi o caminho da verdade. Escolhi o caminho da verdade, propus-me a seguir os teus juízos. É o que eu disse, a revelação de Deus como o princípio da verdade absoluta, é delineativo, orienta e dirige dentro de um padrão de retidão e de justiça. É o que ele diz: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. É uma decisão, é uma pessoa decisiva ao tomar conhecimento de Deus, da vontade, do querer de Deus para a sua vida. Ele é iluminado e ele toma a decisão: eu vou seguir a Deus, eu vou viver de acordo com os padrões divinos, eu vou fazer a vontade de Deus. A pessoa é decisiva nesse aspecto. Vamos mais. Provérbios 29 e o 13. Provérbios 29 e 13. Quando Salomão, ele fala em Provérbios, o pobre e o usuário se encontram. Quando nós falamos de usuário aqui, é aquele que usa, é o opressor, é aquele que oprime, que escraviza. Existem outras versões que muda a palavra usuário neste contexto. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. Estão em trevas, sem entendimento, sem compreensão, mas Deus é aquele que dá luz, é aquele que ilumina, é aquele que dá direção. Abre a mente, é aquele que tem essa capacidade de dar a condição de entender, de compreender a verdade. Por isso, irmãos, que uma pessoa, quando ele realmente, ele tem de fato um encontro pessoal com Deus, e ele toma essa decisão no seu interior de uma mudança, o comportamento, as atitudes são diferentes. Por isso que a pessoa passa a viver dentro de um princípio de fé,
com base no conhecimento que ele tem sobre Deus. Esse conhecimento que a pessoa vai adquirindo, a pessoa passa a ter aquela preocupação de que o seu modo de vida, o seu modo de ser, o seu modo de relacionar, ele tem prioridade mais para Deus do que para a própria pessoa. A prioridade dele é glorificar, é agradar a Deus como Senhor na sua vida. Isto é, prioriza a vontade de Deus na sua vida. Deus fica em primeiro plano. Aí a pessoa passa a entender o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus é a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. A vontade de Deus prevalece. O que é humano torna secundário. Prioriza Deus em tudo. Deus, ele passa a ser entronizado na vida daquelas pessoas que o reconhece e o coloca como Senhor. Por causa disso que Deus, ele honra essas pessoas. Deus, ele tem compromisso com essas pessoas. Deus age na vida dessas pessoas de uma forma direta, porque essas pessoas estão priorizando Deus. Deus tem um cuidado especial, Deus tem um carinho com estas pessoas, Deus as conhece, Deus tem um compromisso com estas pessoas. Às vezes tem pessoas que reclamam, mas eu sirvo a Deus, eu estou nos caminhos do Senhor, por que Deus não olha para mim? Aí, até que ponto vai este relacionamento com Deus? Qual é o fundamento e a base deste relacionamento com Deus? Aí precisa fundamentar-se uma fé genuína, uma fé verdadeira. Eu quero que você ainda abra a sua Bíblia comigo. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 8. Efésios capítulo de número 1. Versículo 18. Paulo, ele fala aos crentes de Éfeso. E ele diz para eles o seguinte: tendo eles foram iluminados, eles receberam a iluminação do Espírito Santo, os olhos do entendimento deles se abriram, e eles passaram a conhecer a verdade. Então ele diz: tendo iluminado os olhos de quê? Do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É uma compreensão que a pessoa adquire, um entendimento do propósito de Deus com relação à sua vida. Você tem uma clareza, uma compreensão, você tem uma segurança, você não se move desse princípio, porque você alcançou o entendimento do propósito de Deus na sua vida. Isso é uma riqueza, isso é uma glória, isso é uma coisa maravilhosa, é obra de Deus em nossa vida. Aí veja bem, deixa eu concluir aqui, e depois eu vou fazer uma observação com base nesse ponto, talvez depois eu volto, mas eu quero ainda no capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios. Vamos lá no capítulo 2, 8 e 9.
De repente, talvez seja preciso voltar em Efésios 1:18. Efésios 2, vamos lá, versículo 8. Paulo, ele esclarecendo, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. É um ato da graça de Deus em nossa vida. Por quê, irmãos? Se olharmos o seguinte, graça, de uma forma bem simples, é definida como favor imerecido. Mas, vamos mais, é a bondade de Deus em ação em favor do homem. É a compaixão de Deus, a disposição do homem. Graça. Sem o homem ter recurso nenhum, sem o homem ter condições nenhuma de fazer qualquer coisa para chamar a atenção de Deus. Mas Deus, por um ato de graça, Ele olhou para nós como seres humanos e propôs pela sua graça nos alcançar, sem nós darmos a mínima para Ele, sem o conhecermos. Ele tocou em nós e despertou em nós essa sensibilidade, e alguns atendeu Deus e disse: Deus, o Senhor lembrou de mim? Que bom, eu estou aqui, eu te quero o seu amor, eu quero a sua graça. E aí Deus disse assim: então eu estou pronto a te atender. Mas o ponto de partida é a graça de Deus. O homem em si não tem nada. Agora, preste bastante atenção. Deus já nos deu essa faculdade. Por causa disso, ela está no nosso intelecto, ela está na alma. A alma opera, eu já disse na terça-feira passada, a alma opera a mente. As emoções, a vontade do ser humano. É nessa faculdade que Deus desperta e o homem tem a sensibilidade para sentir a ação do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo. Ele pode aceitar ou pode rejeitar. Por isso que Paulo diz: porque pela graça sois salvos. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós temos muitos pregadores e ensinadores que ele põe em xeque a sua salvação. Você não sabe se vai ser salvo, você não sabe se vai ser arrebatado. Firma a sua fé na verdade, é a revelação de Deus. Deus não deixa em dúvida a sua salvação. Deus não deixa em dúvida o seu arrebatamento enquanto você tiver fé em Jesus. Você não precisa esperar o arrebatamento acontecer para saber, eu fui ou não. Não, firma esta verdade, essa convicção no seu interior. Você é salvo por Jesus, Ele morreu na cruz para te salvar. Você é salvo agora. A sua salvação está garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não vai nesta. Eu já disse que existem muitos enredos heréticos, e está surgindo isso demais no meio evangélico, colocando em dúvida a garantia da salvação para aqueles que creem em Jesus. Aí Paulo ele diz: porque pela graça sois salvos. Qual é o meio, canal que essa salvação chega até nós? A fé. Por meio da fé, você creu? Você acreditou no sacrifício de Jesus? Você creu na morte e na ressurreição dele? Você sabe que o sangue dele derramado na cruz é suficiente para perdoar os seus pecados, santificar a sua alma, gerar uma esperança viva no seu interior? A sua salvação está garantida.
enquanto você obedecer e andar nos seus caminhos. Por meio da fé. Agora preste atenção à conclusão. E isto não vem de vós. Isso não é humano. Isso não origina no ser humano. Isso é um dom de Deus. Deus colocou esse dom ao alcance de todos. E como você alcança isso? Como isso chega até você? Através da pregação do Evangelho. É o que nós lemos Romanos 10 e 17. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só ela pode despertar esse princípio no seu interior. Então preste atenção. Vamos lá. O outro versículo 9. Aí diz o seguinte: não vem das obras. Preste atenção. Olha, irmãos, se viesse das obras, não precisava de Jesus morrer na cruz do Calvário. Os ricos então tinham salvação garantida. Todo mês ele distribuía 30 cestas básicas. A salvação deles estava garantida lá no céu. Entendeu? É só ele chegar com a sua oferta lá na igreja. Um exemplo, tem igreja, nosso método aqui é diferente, mas tem igreja que tem o gasofilácio. Só ele chegar com a sua oferta, ela caiu no gasofilácio, o perdão dele estava perdoado lá diante de Deus. Mas a salvação não é por indulgência, não é por pagar e nem comprar, não é por distribuir cesta básica, não é por fazer caridade. Não, a salvação, ela é por meio da fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É preciso crer, é preciso experimentar esse poder transformador na vida. Isto gera libertação, isto põe o homem no caminho da verdade. Isto é fé salvífica. É diferente da fé intelectual, do crer em Deus. Eu creio em Deus, mas não faz as obras de Deus, não obedece os mandamentos de Deus. Esse crer é muito vago, é um crer intelectual, sabe que Deus existe, mas a existência de Deus não muda, ela não liberta, não gera fé salvífica. Por isso que ele diz aqui: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todo mundo depende do sacrifício de Cristo. Sem ele não tem salvação e ninguém chega ao céu. Veja bem, meus irmãos, quando eu observo aqui o que a palavra do Senhor nos diz, que é preciso fazer, é preciso atitudes, é preciso mudança. Você sabe por quê? Porque às vezes as pessoas têm desejo, têm vontade, mas a vontade, ela é aprisionada, e a pessoa não tem força para decidir. Ele entende, ele compreende, mas ele não coloca em prática os ensinos de Jesus. O que a palavra do Senhor, ela está mostrando. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Salmo de número 55, versículo de número 22. Quando eu leio Salmo 55, 22, aqui está um texto que dá uma demonstração que todos nós, no sentido geral, desde o primeiro ponto de partida de um relacionamento com Deus, até aquelas pessoas que já cresceram e alcançaram uma maturidade espiritual, precisam sempre declarar
a sua dependência de Deus. Ninguém pode mudar, ninguém pode ser uma pessoa espiritual, moldado dentro dos padrões estabelecidos de justiça pela palavra de Deus, se não depender dos cuidados de Deus, da graça de Deus. Porque nós não temos condições nenhuma, não. As condições que há em nós, já deixou claro aqui, é pela graça de Deus, não é por vontade própria nossa. Aí aqui ele diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Aí veja bem, Ele vai fazer o quê? Quando você lançar o seu cuidado sobre o Senhor, a sua ansiedade, a sua fadiga, aquilo que você precisa, a força, Deus, Ele vai te sustentar. Nunca permitirá que um justo seja abalado. Agora, é verdade ou não? Você crê nesta palavra? Você acredita nesta palavra? Ela é verdade para você? A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Lance o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que um justo seja abalado. Agora, reflita comigo. Primeiro, o que tem que fazer? Lançar sobre Ele toda a ansiedade. Aí precisa depender dele. Para mudar alguma coisa, para renovar alguma coisa, para criar alguma coisa nova na vida, depende de Deus. Tem que buscar Ele, tem que ter intimidade com Ele, tem que relacionar com Ele, tem que contar para Ele, tem que aproximar dEle e demonstrar essa dependência de Deus. Esse é o primeiro passo. Segundo, as atitudes, elas já precisam demonstrar que você anda em retidão, porque aqui é um compromisso com o justo. Quem não pratica a justiça não pode esperar alguma ação da parte de Deus. Deus está falando aqui que são os justos. Veja bem, por que o crente tem que sempre depender de Deus? E às vezes todos nós, às vezes em alguma fase da vida, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Às vezes em alguma fase da vida, você fica debilitado espiritualmente. Algumas vezes, em algum momento da vida, você enfrenta uma batalha dura e pesada, em alguns aspectos da vida. Acontece isso. E este momento, muitas das vezes, as pessoas tendem a ficar desestabilizado na vida espiritual, na fé. É preciso vigilância, é preciso perseverança. É nesta batalha aí que algumas pessoas às vezes dizem assim: eu não estou conseguindo, eu vou desistir. Entrega os pontos na guerra. É o soldado que foge da batalha. O soldado que foge da batalha não tem glória. Ele pode até morrer na batalha, mas a glória do soldado é aquele que morre lutando e não o que foge. Às vezes vem aquela batalha, vem aquela luta, a batalha está travada, e ainda mais, o inimigo muitas das vezes ele começa a tocar em algum ponto fraco da sua vida. É aqui que eu vou derrubar, é aqui que eu vou deter, é aqui que eu vou segurar. E ele vai, e você geme, você chora, você está lutando, você se joga no chão, você está ali clamando: Deus tem misericórdia. Esse é o momento mais difícil, mas é um processo que faz você se estruturar. É o processo que faz de você um vaso consistente. É aí que te faz crescer nesta batalha, nesta luta.
é que Deus começa a trabalhar e promover o crescimento e a maturidade espiritual. Se a pessoa recuar, se a pessoa afastar, aí a Bíblia já diz: Deus não tem prazer naquela alma que recua, mas daqueles que avançam, daqueles que prosseguem. E aí, irmãos, que muitas das vezes é preciso ter muito cuidado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu falei com os irmãos que depois talvez eu ia voltar em Efésios 1:18. Eu quero destacar 3 pontos. E em 1 João, o capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo de número 17. Aqui que entra muitas das vezes uma batalha, e é uma batalha interna. Quando o apóstolo João fala, ele diz aqui, coloca o 16 para mim, irmã, por favor, versículo 16. Isto. Quando o apóstolo João fala, ele diz assim: porque tudo que há no mundo. Aí precisa entender que aspecto que ele está falando do mundo. É um mundo que jaz no maligno. É um sistema que é comandado e governado pelo maligno. A esse sistema do mundo, quando se fala não o espaço físico, cosmos, viu? O universo, está falando da massa humana e o seu governo. A massa humana, se você observar, ela é governada pela sensualidade, pela luxúria, pela ganância. Viu? São esses princípios aqui da sensualidade, da pornografia, da luxúria, é que domina a mente e o mundo, e por trás disso há um governante, que é o diabo. Por isso, porque tudo que há no mundo, primeiro, a concupiscência de quê? Da carne. Aí a Bíblia já diz que a carne milita contra o espírito. Você sente guerra interna. Você é santo, você é comprado, lavado, remido no sangue de Jesus. Mas tem um mundo aí que está sempre batendo na porta e diz: deixa eu entrar. O meio de ligação do espírito, da alma, com esse mundo é o corpo. O espírito em si, ele tem nojo desse mundo. Mas entre ele e o corpo tem a alma. E esses sentimentos, essas concupiscências, ela é despertada pela alma. E aí diz: a concupiscência da carne. O que mais? A concupiscência dos olhos. Você sabe como que a serpente, o diabo, seduziu Eva? Mostrou para ela o fruto. Você está vendo? É aquilo que se vê. Os olhos, quando olhou o fruto, ela desejou, tomou e comeu aquilo que foi agradável aos seus olhos. A concupiscência dos olhos. O que mais? A soberba da vida. Então veja bem, aqui nós temos 3 tipos de concupiscência: da carne, dos olhos e a da vida. São 3 princípios que, se o cristão facilitar, preste atenção no que eu estou te falando, porque aqui eu estou pondo aqui: a alma opera a mente, as emoções e a vontade. Muitas das vezes a pessoa tem vontade,
obedecer a Deus, mas ele não tem força para colocar aquilo em prática, para viver os princípios da palavra de Deus em prática. Ele chora, a pessoa chora, a pessoa fica angustiada, mas eu queria, mas não tem força de vontade. Sabe o que precisa? A libertação da mente. Por isso que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso do poder da decisão. Não, eu vou decidir. Eu sou decisivo. Ter um padrão de vida que é aceito, que é agradável a Deus. Preste atenção. Por causa disso que a Bíblia diz que a nossa mente precisa ser renovada. Não é isso que Romanos 12, 2 diz? Não é isso? Romanos 12, 2? É isso? Dois, 12 e 2. 12 e 2. Obrigado. E não vos conformeis com quem? E não vos conformeis com este mundo. Mas fazer o quê? Mas transformai-vos, transformação, pela renovação de quê? Do vosso entendimento. Existem coisinhas que vão pegando a nossa mente e vai descendo aquela teia de aranha. Entra aqui. E daqui a pouco nós somos dominados por isto. Você fala por aquilo, você passa a ter os seus instintos dominados por aquilo, que vai abraçando e tecendo aquela teia de aranha na sua mente. Por causa disso que a mente precisa ser renovada, o entendimento precisa ser transformado, porque se não for transformado, não se experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa fica desnorteada, ele não sabe. Ele precisa ser decisivo. Aqui existe uma batalha. Por causa disso, irmãos, que dependendo desta batalha que se trava da alma com o espírito e que se manifesta o resultado através do corpo, das ações e atitudes, é que se pode avaliar que tipo de fé você tem. É uma fé viva ou é uma fé morta? A fé viva tem atitudes como bons frutos, boas obras. Uma fé morta, ela não consegue produzir boas obras. As atitudes são ruins. Eu quero destacar 3 princípios, ver se eu tenho tempo, com base na leitura que nós fizemos. Eu ainda tenho uns minutinhos ainda. Veja bem, quando Tiago ele fala aqui nesse texto que nós lemos, capítulo 2, eu gostaria que os irmãos voltassem lá em Tiago 2, para mim concluir aqui a minha fala hoje. Versículo de número 19. Existem textos um pouquinho pesados, mas a igreja precisa conhecer a palavra de Deus, né? Todos nós, mesmo aquelas pessoas principiantes na fé, precisa conhecer no sentido geral. Às vezes a compreensão a pessoa não alcança uma compreensão, e alguns textos é um pouco pesado. Dentro deste contexto, Tiago faz a pergunta: tu crês que há um só Deus? Tu crês que há um só Deus? Faz bem, isso é bom. Agora, é o suficiente? Tem um porém, não é. Apenas crer que existe um só Deus. É preciso algo mais. Por que razão? Eles também, os demônios, creem e chegam a estremecer. Mas qual é o problema? Ele não
se submete ao senhorio de Deus, ele também quer ser Senhor. Ele não obedece a Deus, ele não se subjuga a Deus. Apenas, eu volto no princípio da fé intelectual, apenas saber da existência de Deus não é suficiente para uma pessoa ser salvo. Há muitas pessoas que falam em Deus, há muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas nem por isso alcançarão a vida eterna. Não se engana, irmãos. É a verdade essa. Por quê, irmãos? É o que a explanação dos textos deixa claro para nós. O homem em si, a sua natureza, ela foi contaminada pelo pecado. E para mudar e transformar esta natureza, só ele crendo em Cristo e o recebendo como Senhor e Salvador, e colocando em prática os ensinos de Jesus, que vai fazer o seguidor de Cristo. Se não for assim, não tem. Aí veja bem, entre esta fé intelectual e a fé salvífica, é aquela fé que salva, que gera convicção de salvação. Eu te pergunto, hoje, faço um desafio: você é salvo? Você é salvo? Você tem convicção da sua salvação? Deus ajuda que ninguém morra, todos aqui sejam arrebatados. Mas quem pode garantir que nós vamos estar vivos amanhã? E se você fechar os olhos essa madrugada, eu sei que é pesado o que eu estou falando aqui, mas é a realidade. Para onde vai a sua alma? Aí eu preciso ter certeza que esta fé garante a minha salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu te dou um conselho nesta noite: se você tem dúvida, você deve dobrar os seus joelhos e pedir a Deus misericórdia, dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, eu quero ser salvo. Deus não vai negar a salvação para você, não. Não nega. Deus não nega a salvação para ninguém que se humilha diante dele e pede misericórdia dele e assume um compromisso com ele. Deus, eu quero viver em retidão, eu quero te servir. Aquele ladrão que estava sendo crucificado com ele lá na cruz, olhou e disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A graça de Deus alcançou ele e salvou ele. Não vai te salvar? Não vai salvar aqueles que vai clamar a Deus? Serão salvos por Jesus. Agora, esta salvação, ela é uma salvação que opera. É uma salvação operante. Ela está em ação. Ela é dinâmica. Ela cresce, ela desenvolve na sua vida, ela gera frutos, ela aparece na sua vida como cristão em Cristo Jesus. Aí tem 3 princípios da fé salvífica. Por causa disso que no início da minha fala eu disse que ela está relacionada ao conhecimento. Por causa disso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O princípio de tudo, Deus, Ele é a causa primária de tudo que existe. Ele é o princípio fundamental da verdade. Conhece a verdade e ela vai te libertar.
A fé salvadora, ela é composta por 3 elementos. Primeiro, conhecimento. É o componente intelectual da fé. Conhecimento. Você conhece Deus. Trata-se de uma compreensão dos fatos bíblicos básicos a respeito da salvação. Você conhece? Por causa disso que a história bíblica, o livro de Atos, conta de um homem eunuco, lá no sul da África. Ele foi em Jerusalém. Ele não podia entrar lá no pátio, nem no pátio ele podia entrar. Você sabe por quê? Porque ele era eunuco. E eunuco não podia entrar. E principalmente se fosse, poderia ser até judeu, mas se fosse eunuco, ele tinha um problema físico, ele não podia entrar lá. Mas ele foi lá em Israel para adorar a Deus, mas ele foi impedido. Quando ele estava voltando, Deus conhece o coração e a atitude das pessoas. Deus já sabia do seu coração, mandou o anjo falar para Filipe: Filipe, levanta e desce, vai lá para o caminho que desce para Gaza, que está deserto, fica lá. Deus já sabia do desejo da alma daquele homem, e aquela alma era preciosa para Deus. Ele ganhou um pergaminho que contava a história, a profecia de Isaías com relação à morte e ressurreição do Senhor. E ele voltou, estava lendo. E quando ele estava aproximando, o Espírito Santo disse para Filipe: aproxima-te e sobe no carro. Filipe subiu e viu que ele estava lendo o profeta Isaías, a profecia de Isaías 53. E ele pergunta a ele: entendes tu o que lês? E a resposta dele foi essa: como poderei entender se não há quem me explique? Aí ele começou a indagar: ele fala de si mesmo ou de outro? Aí Filipe começa a explicar a ele. E aquele momento a mente daquele homem abriu, o seu entendimento abriu. Deus iluminou a candeia da sua alma. E ele creu naquela hora e foi batizado logo à frente. É coisa maravilhosa, irmão, é coisa gloriosa isto. Aí veja bem, as pessoas começam com este princípio que revela a salvação, os textos bíblicos básicos que falam sobre a salvação. O que é isso? Compreensão, entendimento do propósito de Deus com relação à salvação da alma de todo mundo, não só a sua, a minha, mas de todo mundo. É o princípio básico. Segundo, toda pessoa que a mente abre, que ela compreende, a pessoa passa, ele dá um parecer com relação àquela experiência que ele teve. Ele começa a contar para os outros. Aquele eunuco, ele foi lá para o sul da África, para aquela região, e ele começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo naquela época. Ele levou essa boa semente, ele começou a testemunhar da experiência que ele teve. Sabe o que é isso? É a fé viva, é a fé que produz obra. Ela está intimamente relacionada ao conhecimento. O que é isto? Parecer favorável é uma pessoa que vai além do conhecimento. Ele faz alguma coisa que ultrapassa o limite do seu conhecimento. Ele fala, ele testifica da experiência que ele tem pessoal com Deus. Ele fala disto com confiança e afirma estes fatos, que é verdade. Você não tem dúvida, você tem experiência. Terceiro, ponha em prática por apropriar-se pessoalmente de Jesus Cristo como a única
esperança de salvação. Paulo, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, e o meu depósito está reservado para mim. E não somente para mim, mas para todos aqueles que aguardam a manifestação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Confiança, certeza, convicção. Esta é a fé salvífica. É a fé que ela é substanciada pelo conhecimento da verdade. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Que o Senhor vai fortalecendo a sua fé, que o Senhor vai operando na sua vida, que o Espírito Santo vai cooperando. Deixa eu só ler o versículo aqui, já chegou a hora de eu parar. Versículo 22 aí da leitura que nós lemos. Deixa eu fechar aqui, eu nem ia citar aqui, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Versículo 22, Tiago 2:22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quando Abraão foi colocado à prova, aí você vê que a fé cooperou, ajudou. Abraão disse: não tem dúvida não, eu posso oferecer meu filho em sacrifício, que eu sei que o que vai acontecer depois. Eu vou levantar a mão, vou fazer uma oração, e Deus vai levantar ele lá da cinza. Deus vai cumprir todas as promessas dele. A fé coopera. Você crê que a sua fé vai cooperar com você? Sua vida vai ser fortalecida na graça, no poder de Deus, na revelação divina, no poder do Espírito Santo. Você não vai ser o mesmo homem, você não vai ser a mesma mulher, você não vai ser o mesmo adolescente, você não vai ser o mesmo rapaz, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está renovando, Ele está trabalhando, Ele está fortalecendo. O Espírito Santo está agindo, confirmando a sua convicção cristã nesta noite, e a sua vida vai ser cada dia abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir vai louvar.